Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com o padre Juarez de Castro. O canal Angeline tem um carinho especial por esse padre, porque ele topou dar a primeira entrevista aqui para o nosso espaço. Ele vai comentar sobre os santos populares do mês de outubro e vai nos explicar de onde surgiu a oração Maria passa na frente. E antes de começar essa conversa, eu te faço aquele convite. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale com seus amigos, fale com sua família, se inscreva aqui no canal Angeline e nos acompanhe pelo YouTube e pelo Spotify. Padre Juarez de Castro, é um prazer recebê-lo aqui do canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, agora pela segunda vez, depois de um ano da estreia do canal. O canal Angeline é um sucesso, eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa história, e também fazer parte desse momento tão bonito. E parabéns por essa iniciativa tão bonita, mais uma vez, viu? Cris, muito porque obrigada. É tão importante mesmo ter conteúdo de qualidade como o que você tem feito, viu? O padre Juarez topou ser a cobaia do nosso primeiro programa, participou do programa de estreia, foi um sucesso, né? E agora nós decidimos convidá-lo novamente, porque o mês de outubro é um mês de muitos santos, vamos dizer assim, famosos dentro da Igreja Católica. Então, a gente vai começar, padre, eu gostaria que o senhor explicasse o que significa quando o senhor diz Maria passa na frente. O senhor escreveu um livro sobre isso, o senhor, quando reza todos os dias no programa que o senhor tem na Rádio Capital, o senhor faz essa oração de Maria passa na frente. Eu queria entender um pouco essa relação da Maria, e também quando a gente fala do anjo da guarda, porque quem sempre está com o católico não é o anjo da guarda. Eu queria entender um pouco essa relação, embora, claro, a mãe, né, é quem sempre zela pelos filhos, não é? O anjo da guarda também é dia 2 de outubro, também em outubro, também a gente tem também. O anjo da guarda a gente celebra também dia 2 de outubro. Mas eu acho muito importante você ter feito essa pergunta, e, aliás, queria muito já que as pessoas tivessem um dia me perguntado sobre isso. Quando eu escrevi o livro Maria Passa na Frente, foi justamente instigado por entender a devoção de Maria Passa na Frente. E foi realmente fruto de muita pesquisa, procurei entender a devoção. A devoção Maria Passa na Frente é uma devoção que, de repente, ela já se popularizou, mas ela teve um início. E no início não muito longe. Ela inicia aqui no Brasil e se cristaliza a partir de um leigo francês chamado Denis Bourgerie. Denis Bourgerie, que tem um trabalho maravilhoso com a sua esposa, Suzelle, em Campinas. Esse casal francês faz um trabalho de evangelização. Eles não é padre, não é freira, não é nada disso. É um casal de leigos que faz um trabalho maravilhoso de evangelização aqui no Brasil, né, especificamente em Campinas. E ele conta, né, justamente que ele inicialmente começa a invocar, dizendo: Maria, passe na frente. Maria, vá à frente e faça aquilo que eu preciso fazer, que eu devo fazer. Essa devoção começa, mas ela ainda tem uma origem anterior ao Denis. Por quê? Porque ele conta de uma forma, eu vou contar de uma forma muito rápida, que em 1998 ele estava fazendo uma viagem, foi uma viagem à França, e ele trazia muito material de evangelização, folheto, panfleto, equipamento eletrônico, tudo para evangelização aqui no Brasil. E ele, em determinado momento, ele ia passar por tudo isso na alfândega, e ele ficou preocupado. E ele, então, começou a perguntar, tudo isso eu conto no meu livro, viu, só para as pessoas... Ele começou a conversar, e ele conversava, e ele foi conversar com o capelão da Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Montmartre,
E ele preocupado com tudo isso, ele falou, como eu vou passar na alfândega? E foi o capelão da Montmartre que diz para ele, quando você estiver chegando perto, você diz assim, Maria passa na frente. E ele, claro, que não é uma mágica para se passar na alfândega, isso, não é isso, né? Mas e aquele capelão ensinou ele de uma forma muito piedosa, que todos os momentos que a gente tivesse uma dificuldade, todos os momentos que a gente tivesse um momento difícil, você pudesse falar assim, ó, Maria, passa na frente. Uma devoção, talvez uma devoção francesa que tenha nascido de um jeito singelo, mas que guarda um conteúdo teológico muito grande. E ele fez isso, né? Ele passa, ele vem, e era quase impossível dele passar com tudo aquilo na alfândega. Ele falou, vou perder todo esse trabalho, tudo aquilo que eu estou levando para a evangelização. Ele diz, Maria passa na frente, e ele acredita que milagrosamente Nossa Senhora ele tenha vindo ali e feito com que tudo fosse liberado. Eu estou contando de uma forma muito rápida, claro. Porque por trás disso, Cris, existe um conteúdo teológico. Maria que passa na frente, e é isso que eu fui pesquisar, fui entender. O que é que Maria passa na frente? O que é Maria? Maria vai fazer por mim? Maria vai... Maria, de repente, eu vou falar, vai lá e faça para mim? Não. Maria, nessa singela frase, ou nesse singelo pedido, que eu digo, Maria passa na frente, eu estou proclamando justamente uma das prerrogativas de Nossa Senhora, ser intercessora. Maria não é deusa, Maria não é mais do que Deus, Maria é intercessora. E Maria que passa na frente, ela cumpre justamente aquele papel de intercessora. Quem sempre faz é Deus. Quem sempre faz é seu filho Jesus. Mas Maria, ela vai até o seu filho Jesus e pede. Ela passa na frente. Aí, quando eu fui entender o porquê de Maria que passa na frente, eu fui entender que é justamente deixar com que Maria peça para seu filho exatamente aquilo que ela fez nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, estava acontecendo um casamento. Mãe é muito atenta àquilo que está acontecendo, né? Ela percebeu a aflição dos noivos, né? Todo mundo bebendo, brincando, comendo na festa, e Maria, como mãe percebe tudo, né? Mãe tem um radar, e ela percebeu a aflição dos noivos. Ela disse, vai acabar o vinho, vai ser uma vergonha. E aí ela passa na frente dos noivos e vai até seu filho Jesus e pede, faça o milagre. E ele faz. Então, a Maria... Esse é um dos primeiros milagres de Jesus, né? É o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro. E olha que interessante, foi porque Maria passou na frente dos noivos. Os noivos não pediram isso. Quem pediu foi ela. E ela intercedeu. Não foi Maria que fez o milagre, foi Jesus que fez o milagre. E é interessante, Cris, que o sentido de Maria passar na frente é um sentido teológico antigo, que Maria é aquela que vem em primeiro para mostrar Jesus. Quem é que vem em primeiro? Maria vem primeiro para mostrar Jesus. Por isso, Maria é chamada de Stella Matutina, estrela da manhã. Estrela da manhã. Por que estrela da manhã? Porque a estrela da manhã, a primeira estrela que aparece no céu é a chamada estrela, ou que a gente chama estrela d'alva, ou Stella Matutina, estrela da manhã. Quando ela aparece no sol, ela diz para todo mundo que a vê, o sol vai chegar. É uma estrelinha que diz, o sol vai chegar. Então, Maria é aquela que vem na frente para dizer assim, o sol vai chegar, o sol é Jesus, né? O sol é Jesus. E aí, Cris, esse sentido de Maria passar na frente é o sentido de fazer com que eu estou aqui, Maria está no meio e Jesus está ali. Então, Maria está na minha frente e não na frente de Jesus. Maria está na minha frente e pede por Jesus, pede a Jesus. Aí, Cris, eu escrevi o livro justamente porque eu achei que faltava uma compreensão mariológica e teológica que pudesse dar um respaldo a essa devoção tão bonita que nasceu, de repente, de um capelão de uma igreja na França,
que talvez tenha escutado isso da sua mãe, da sua avó, ou de alguma região na França. Mas existe ali uma sabedoria muito grande. Maria vai na minha frente, está à minha frente, né? E ela pede para seu filho Jesus. Aí, como se dissesse, Maria, abre o meu caminho. Maria, me dá uma luz para esse problema que eu preciso resolver. Isso mesmo. É isso, me orienta. Olha, eu não sei o que fazer, então vá lá. Maria, eu não sei por onde ir, pega na minha mão e vai. E aí, Cris, eu percebi também uma outra coisa. Não existia uma compreensão, não existia uma explicação teológica, e também não existia uma imagem. E essa imagem eu criei também. A imagem de Maria passa na frente foi a partir justamente dessa compreensão que eu tive da intercessão de Maria. E a imagem de Maria, deixa eu ver se está para eu mostrar aqui, a imagem de Maria passa na frente, eu acho que eu tenho a imagem aqui, a imagem de Maria passa na frente é uma imagem que eu criei justamente compreendendo a Maria intercessora, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão, Cris, a gente pode fazer Maria maior do que Deus, né? A imagem de Maria passa na frente é essa aqui. Por quê? Qual é a concepção iconográfica dessa imagem? Olha aqui. Está dando para ver? Está dando, né? Tá dando. Olha, primeiro, Jesus está à frente de Maria. Veja, porque Jesus sempre tem que estar à frente de Maria. É ele que conduz, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É ele que vai na frente. Mas tem uma coisa, Maria segura na mão de Jesus, porque Maria, ela é conduzida por Jesus. Na verdade, é Jesus que está conduzindo Maria, por isso ela segura na mão de Jesus. Aqui está Jesus na frente, aqui está Maria. E Maria, presta atenção no detalhe da imagem, ela, suavemente, ela coloca a sua mão para trás. Aqui está. Porque aqui venho eu, que peço a Nossa Senhora, que toma a mão de Maria. E a mão da mãe é uma mão que é muito interessante. A mão da mãe, ela segura a gente para dar os primeiros passos, ela segura para comer, segura para amamentar, para atravessar a rua, para atravessar o perigo. A primeira coisa que uma mãe, quando vai estar com o filho passeando, quando vê o perigo, é dar a mão, segurar a mão do filho. E ela segura a nossa mão. Então, Maria segura a minha mão, ela vai na frente e Jesus vai na frente. Outro detalhe da imagem é que os pés de Maria estão a caminho, porque ela está caminhando. E um detalhe muito interessante, um detalhe da antiguidade, é que a roupa da Nossa Senhora tem as duas coisas. Ela está vestindo uma túnica vermelha e um manto azul. Na iconografia, né, somente as mães vestem vermelho e somente as virgens vestem azul. Por isso, Maria é a única, na iconografia, que pode vestir ao mesmo tempo azul e vermelho, porque só Maria é virgem e mãe ao mesmo tempo. Então, esse é o sentido, né, de Maria que passa na frente. Maria que passa na frente não é tomar o lugar de Jesus, mas estar me levando até Jesus e sendo conduzido por Jesus também. E daí, quando a gente vai, então, no Maria passa na frente, você vai junto com o seu anjo da guarda. Porque o anjo da guarda também é alguém colado na gente, não é? O anjo da guarda, primeiro, os anjos são criaturas divinas, ou seja, Deus criou, né, os seus anjos e colocou os anjos para cuidar de nós. Né? Nós chamamos e poderíamos chamar o anjo da guarda de providência divina, né? A providência divina, né? Quando a gente fala assim, Deus vai prover, Deus vai estar provendo tudo isso. A providência divina, ela se manifesta justamente nos seus anjos que são colocados para nós, Então é muito interessante, muito importante a gente lembrar justamente que Deus está presente o tempo todo na nossa vida, né? Mas a presença do anjo da guarda, ela é uma presença de responsabilidade também, porque a presença do anjo da guarda, ela não é garantia, não é um seguro, né? Porque o anjo da guarda, ele nos guarda, ele nos ampara, ele nos protege, mas à medida que eu vivo também com segurança, né? Não adianta eu
entrar num carro e dizer assim, ó, eu vou acelerar a 200 por hora e o meu anjo da guarda vai me defender. Não, quando chegar a 120, o primeiro a pular vai ser o anjo da guarda que pula fora do seu carro. Então, não porque, como eu digo, às vezes acontece tanta coisa, eu falo assim, nossa, eu dou um trabalho para o meu anjo da guarda. Né? É verdade. Porque tem até uma oração, que eu não me lembro agora inteira, mas que eu lembro sempre quando eu rezo para o anjo da guarda, que diz assim, eu te agradeço porque você me acompanha desde antes do meu nascimento. E também você está comigo desde que eu desperte o meu desejo para o bem. Olha que, viu? Olha que bonito. Você está comigo desde que eu desperte o meu desejo para o bem. Se eu despertar o meu desejo para o mal, ele não vai estar comigo, porque o anjo da guarda não vai me ajudar a fazer alguma coisa. Ele respeita o livre-arbítrio, é isso? Ah, ele está do seu lado, mas ele respeita a sua atitude. Né? Isso mesmo, porque a liberdade é aquilo que é mais sagrado quando Deus nos criou. Deus nos criou livres, né? Para eu fazer o que eu quiser, inclusive a danação, se eu quiser escolher, né? Não a não salvação, né? E agora, nesse mês que nós estamos falando aqui, que tem muitos santos, né? Que são os santos mais populares da igreja, então a gente tem, assim, na hierarquia, né? É Deus, Jesus Cristo, aí vem a Nossa Senhora, o anjo da guarda nos acompanhando, e vem os santos, que significam exemplos de vida para nós. É isso? Agora vamos lá. Hierarquia, vamos deixar bem... Porque faltou aí o Espírito Santo. Não, a grande hierarquia, ó. Nosso Deus é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas diferentes. É um só Deus, né? E ele é Deus totalmente em Jesus Cristo, é totalmente Deus no Espírito Santo, totalmente Deus no Pai Criador. Pronto. Certo. Ali, e ali. Nós temos na questão da nossa veneração, do nosso culto, né? O seguinte compreensão: adorar somente a Deus. Certo. Então, somente podemos adorar a Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Não se admite, não se aceita adorar nada que não seja o próprio Deus. Por isso que adorar a algo que não seja Deus é chamado de idolatria, é adorar um ídolo. Então, isso é pecado grave, você adorar algo que não seja Deus. Muito bem, na nossa relação com os santos e com Nossa Senhora, nós temos um outro tipo de culto chamado dulia. Essas palavras são em grego, né? Latria é o culto de adoração. Latria, né? Então, adoração. Então, em relação a Deus, eu tenho o culto de latria, que é adorar. Agora, em relação aos santos e Nossa Senhora, eu tenho o culto de dulia, que significa uma veneração aos santos e Nossa Senhora. Na igreja, costuma dizer que, em relação a Nossa Senhora, a gente tem um culto de hiperdulia, um pouquinho a mais do que uma veneração, não é que é mais, uma veneração um pouco mais mais turbinada, se a gente pudesse assim dizer, em relação a Nossa Senhora, porque ela é mãe de Deus, Então, existe em Nossa Senhora algo que ninguém, nenhum santo, ninguém pode falar, só ela pode chamar Deus de meu filho, só ela pode chamar Deus de meu filho. Então, na verdade, a relação com Nossa Senhora é uma relação de dulia, mas a gente chama de hiperdulia. Não é que seja maior do que o santo, certo. Não é que seja, não. Mas tem uma questão especial. Mas vamos combinar que Nossa Senhora é mais que os santos, né? Pode não ser na teologia e tal, mas ela é a mãe, né? Ela é a mãe. Justamente, porque ela é mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus, ela foi escolhida por Deus, né? Então, é só para a gente não dizer assim, porque, sabe, Cris, a gente tem que ter muito cuidado para não cair dizendo assim, Nossa Senhora é quase que, né? De repente as pessoas acham que Nossa Senhora é quase uma deusa. Não é isso. Ela é criatura, né? É uma criatura. Mas assim, padre, o exemplo de Nossa Senhora que eu vejo, assim,
ela é uma grande feminista, né? Sim, porque sim. ela, naquela época, disse, tá bom, eu vou ficar grávida sem dormir com José? Vou, eu topo. E ela foi e disse para José, olha, eu estou grávida, se você quiser, você vem, se você não quiser, precisa. E, assim, né, e isso para mim, nossa, cada vez que eu penso no feminismo, eu falo, imagina isso há 2021 anos atrás, uma mulher com tudo que representa o machismo, imagina o que era, ela diz, tá bom, eu topo. Né? Então, com coragem. Isso é uma coragem de enfrentar preconceito, de enfrentar, de repente, os boatos que podiam surgir, de enfrentar tudo, você enfrentar a religião instituída na época. Não, e realmente, e ela faz isso com plena confiança em Deus, Mas ela encontrou ao lado dela um homem super feminista também, que é José. José falou, é isso aí, vamos lá, nós vamos. E quando as pessoas me perguntam, né, porque esse homem é um exemplo de homem. Eu escrevi um livro sobre São José que destaca justamente esse lado de São José de aceitar uma coisa completa. Que homem naquela época ia aceitar uma coisa dessa? Que homem aceita hoje, imagina. Que aceita hoje. Que aceita hoje. Dizer assim, ó, o filho não é seu, eu vou ter um filho e tal, e ele fala, não, vamos lá, estou com você, e a gente vai passar isso junto, porque em determinado momento, ele chegou até a pensar, não, será que eu deixo ela? Tá, não, ele falou, eu vou passar isso junto com ela, vou passar junto. Olha a fibra desse homem, e desse casal, ou seja, Deus prepara, né, e o caráter, né, e a religiosidade, a espiritualidade desses dois são impressionantes. Agora, isso que você diz é muito importante para a gente entender que Maria tem, sim, um lugar reservado, especial, quando nós veneramos os santos. Tanto é que nós chamamos Maria de Rainha dos Santos e Rainha Rainha dos Anjos também. Né? Então, essa nossa relação com os santos e com Maria é justamente essa. Agora, tem uma coisa interessante, porque você está trazendo os santos. Qual é a nossa relação com os santos? Os santos, para nós, têm duas características fundamentais, são somente essas duas: o modelo e a intercessão. Né? Os santos não são extraterrestres, isso que as pessoas precisam saber. Os santos não são uma coisa que caiu aqui. Não, os santos não são um ser divino. Os santos são pessoas como nós, que pecaram, fizeram errado, mas tiveram uma coisa muito bonita, coragem de se arrepender e seguir em frente. Existe uma expressão que eu não lembro, eu acho que é São Bernardo que diz, de Claraval, que diz assim, santo não é aquele que não peca. O anjo é que não peca, o anjo foi feito para não pecar. Santo não é que não peca, santo é aquele que peca, tem coragem de levantar e continuar caminhando, e pedir perdão e continuar caminhando. Então, os santos, na verdade, é para ser gente como nós, carne e osso, sofre, são seres como nós. A gente, às vezes, diviniza o santo e ele fica muito longe de nós. Então, os santos, o que eles são? Primeira coisa, modelo. É para a gente imitar. Olhar para o santo e dizer, aquela pessoa sofreu, fez isso, trabalhou, lutou pelos pobres, lutou pela justiça, lutou pelo amor, entregou a sua vida, fez isso. Eu quero ser santo como ela. Você olha para uma mulher como... Santa Dulce. A Santa Dulce. Você olha como a Dulce e fala, meu Deus, essa mulher, eu quero ser como essa mulher. Isso que é, o santo é para isso. Eu quero ser essa mulher. Mas eu não consigo fazer tudo que ela fez, mas eu vou fazer um pouquinho que ela fez. Então, os santos existem para nos inspirar. É interessante, eu acho às vezes a pessoa falar assim, vocês católicos têm santos e tal. Eu acho engraçado que todo mundo tem os seus, todo mundo tem os seus, as pessoas que você gosta de seguir, admira, né? Eu gosto de Winston Churchill, como eu gosto de Churchill, eu quero ter a fibra de Churchill, eu gosto muito do Charles de Gaulle, gosto do de Gaulle que ele que reconstruiu a França.
O santos é a mesma coisa. Quando você olha para ele, fala, eu gosto muito dessa pessoa porque ele fez isso, isso, isso. Não é nada demais. Os santos são modelos que nos inspiram, nos fortalecem, nos dão inspiração para querer ser melhor. E o outro lado dos santos, né, na teologia, é justamente que eles são intercessores. Mas intercessores todos nós somos uns dos outros. Eles são mais intercessores porque eles se encontram no céu e eles vão rezar por mim. Se eu pedir você agora, Cris, reza para mim, você vai se tornar uma minha intercessora. E eu posso pedir a algum santo que está no céu, né? Eu gosto de pedir muito para São Judas Tadeu, né? São Judas está no céu, sei que está no céu, está junto de Jesus, e eu posso pedir para ele, aí, reza aí para mim. Então, é claro, porque eu posso rezar para o senhor, mas vamos combinar que entre a minha oração e a oração de São Judas, muito mesmo. Até eu confio mais em São Judas. É claro. Então, Santos tem... então, na verdade, às vezes eu fico muito triste quando as pessoas começam a atacar a questão do culto aos santos, sem saber, sem entender que é uma coisa tão bonita, tão rica, né? Então, na verdade, o santos é como se ele fosse aquele que eu vou seguir, né? As pessoas seguem uns blogueiros malucos que tem por aí, seguem as pessoas no Instagram que tem toda... Então, siga o santo. Por isso eu sempre digo assim, tenha sempre um santo de devoção. Eu falo, todo católico tem que escolher um santo de devoção, um santo para quem você admira, para você imitar, né? Para você imitar. Eu sempre brinco, você não tem no seu Instagram as pessoas que você segue? Na igreja segue alguns aí que você quer admirar. E a gente vai crescendo, né? Você cresceu numa paróquia dedicada a Santo Antônio. Então, isso, deve ter escutado... Lá é americano, deve ter escutado tantas coisas bonitas, virtudes, né? Que Santo Antônio fazia. O santo dos pobres. Dos pobres. Santo Antônio não é santo... As pessoas fazem o Santo Antônio ser tão casamenteiro, mas ele é dos pobres, antes de tudo, dos pobres. É o santo que oferece o pão, né? O pão de Santo Antônio é o pão dos pobres, exato, né? Então, aí a gente vai querer imitar esses santos. E eu acho interessante você trazer esses santos para que a gente possa entender, possa compreender e falar também nesse tempo bonito. Então, e nesses santos, a gente tem, dia 1º de outubro é dia de Santa Teresinha. Santa Teresinha de Lisieux, né? Santa Teresinha de Jesus, né? Santa Teresinha. Mas a Santa Teresinha tem uma espiritualidade tão interessante que é a espiritualidade da simplicidade, da infância espiritual. Se tornar pequeno, como criança, né? Santa Teresinha tinha essa coisa, e não é uma coisa ingênua. Às vezes as pessoas podem achar assim, é uma coisa muito ingênua, essa coisa meio até babá. Não, é profundando. É que Santa Teresinha já foi declarada doutora da igreja, Santa Teresinha. E Santa Teresinha, para quem ela entra no Carmelo, né? Ela era uma carmelita descalça, né? Carmelita descalça, entra no Carmelo muito jovem, teve até que ter uma licença especial, viveu a sua vida, né? Como carmelita, pouquíssimo tempo, morre com 20 e poucos anos, né? Ou seja, ela nasce e tem a sua vida dedicada a Deus, vive muito pouquinho tempo e vive a sua vida pelo amor, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, mais importante lembrar que tem a espiritualidade em volta dessa coisa da infância espiritual, né? Essa infância espiritual significa não ser imaturo diante das coisas, mas saber que, ela usa a expressão, a pequena via, ou pequeno caminho, a pequena via das coisas simples que podem me levar a Deus, né? Porque a gente acha que para ser santo e fazer coisas bonitas para Deus, precisam ser atos heróicos. Ela diz, um pedacinho de papel que você recolhe do corredor pode ser uma atitude santa, né? Ou seja, são pequenas coisas que me tornam santo, né? É o pequeno caminho, pequena via que vai me ensinando a ser santo. É a maneira, né, como você vai vivendo, né? Isso, coisas a maneira. Como você diz bom dia, boa tarde, tudo isso faz parte. Aquilo faz parte,
como que você acolhe uma pessoa, como você sorri para alguém. E Cris, e outra coisa interessante, Santa Teresinha, é que ela tinha uma vontade enorme de ser missionária, mas por causa da saúde, por causa também da sua vida como carmelita, nunca saiu. Mas ela falou, se eu não posso sair como missionária, eu me torno missionária dentro do Carmelo. E ela passou a ser padroeira das missões, justamente sem nunca ter saído. Olha como é a igreja, sem nunca ter saído do Carmelo, né? Ela se tornou padroeira das missões. Interessante que a sua vida, toda a sua família, é uma família também de santos, né? A gente teve já canonizados pai, mãe, irmã, né? A gente vê uma vida de muita santidade mesmo. Santa Teresinha abre o mês de outubro, né? Esse mês que você está falando, que é tão cheio de santos, né? De uma maneira muito bonita mesmo, muito bonita mesmo. É um jeito muito bonito e simples de viver a espiritualidade do Evangelho que ela ensina para a gente. Depois, então, vem São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, olha, São Francisco de Assis. E também é o santo dos pobres, né? Ele protege os animais, mas ele é o santo dos pobres. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Vou dizer uma coisa. Se você perceber na história dos santos, santo que é santo sempre teve um olhar para o pobre e um olhar para Maria. Pode perceber isso. Todos os santos tinham sempre uma sensibilidade especial para os pobres. A opção pelo pobre é uma opção que Jesus faz, né? Jesus faz isso em Mateus, capítulo 25, versículo 42 e seguinte. Estive nu, estive doente, estive com fome. Você me veio fazer isso? Então, é uma opção que Jesus mostra para a gente. Então, ter um olhar para o pobre, isso faz parte da vida de um santo, né? E São Francisco, ele é um santo muito pé no chão, hein? De repente, a gente assiste muito o Irmão Sol, Irmã Lua de Zeffirelli, né? E fica achando que é um santo muito romântico. Não é santo romântico, não. É um santo muito pé no chão, né? Sabia que São Francisco, ele quebrou muitas coisas dele, né? Era um vaidoso, ele muito gostava de estar no meio dos jovens com seus cavalos, aquela coisa. Não gostava de pobre, não gostava de doente. Ele teve que ir quebrando tudo isso, né? Uma das coisas mais impressionantes é que São Francisco, ele tinha, mesmo na sua juventude lá, aquela coisa, ele tinha asco das pessoas que tinham lepra, doente e tal. E um dos fatos marcantes que Francisco quebra isso é quando ele abraça o leproso e beija o leproso. Naquele momento, ele joga tudo aquilo que ele tinha de, às vezes, até um certo nojo, né, na sua vida, e tudo vai mudando. São Francisco, né, ele é um santo tão querido, não só pelos católicos, por todo mundo, é um santo universal, que a gente diz, né, mas é um santo. E é um santo não só dos animais, viu? Às vezes faz uma injustiça. Do animalzinho, não. É um santo da natureza que Deus criou. Né? Da proteção do meio ambiente. Do meio ambiente. Nós estamos precisando demais de São Francisco, fala sério. É verdade, né? Olha, é verdade. Ele precisa interceder por esse país, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, joga Francisco na Amazônia. Olha, mas o São Francisco, ele é um santo que louva a Deus na natureza, isso é bonito. E esse sentido da fraternidade é muito bonito. Ele diz, olha, Deus me criou, mas criou também o lobo, o leão, criou a árvore. Nós somos, de certa forma, nós somos irmãos. Essa fraternidade ecológica, nós temos, né? Porque se nós viemos de Deus, nós temos essa fraternidade, né? Ele mostra que a gente tem um vínculo, né? E que está tudo integrado, né? Você depende da natureza, né? Está tudo integrado. E não é ver Deus nas coisas, Deus está na árvore, Deus não é. É que eu vim de Deus, o outro veio de Deus. Então, essa fraternidade universal é muito presente em Francisco, né? Então, não é só o santo do cachorrinho, é o santo da ecologia, da casa comum, da natureza, que Deus é louvado na natureza que ele criou. Tá? E depois, então, a gente tem, deixa eu ver aqui, daí vem Nossa Senhora Aparecida, né? 12 de outubro.
Você sabia que também no dia 7 de outubro, 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário. Que é um título de Nossa Senhora mais ligado à questão da reza. Mas a Nossa Senhora da Aparecida, vou dizer uma coisa, é uma maneira mais interessante, e a gente está falando de Maria, mulher forte. Maria, ela faz questão de, nos lugares em que ela aparece, ser uma pedra no sapato das pessoas. Maria, ela tem isso. Uma mulher que luta pela justiça. As aparições de Maria são impressionantes. Quando Maria aparece no México, em Guadalupe, ela aparece como uma indígena para denunciar os abusos que eram feitos com os povos indígenas. Quando Maria aparece em La Salette como uma camponesa para denunciar com o descaso que havia pelo povo do campo. Quando a mãe aparece no Brasil através de uma imagenzinha, atenção, isso é muito significativo, uma imagenzinha de 30 centímetros, no Rio Paraíba, em 1717, aparece com a cabeça cortada. Primeiro pega o corpo, o corpo, depois pega a cabeça. Olha, e ele se depara com uma imagem negra. Maria é negra no Brasil. Maria é negra no Brasil de 1717. A maior mancha indelével, não dá para tirar essa mancha que o Brasil tem, foi a escravidão. O último país a abolir a escravidão. É terrível. Sofremos as consequências até hoje da discriminação, do preconceito, da falta da falta do cristianismo social. De fato, né? De reconhecer que o negro, o preto é irmão do branco. Né? Justamente. Eu falo, o Brasil tem uma dívida com os negros, uma dívida impagável. E olha, mas Maria, interessante que Maria aparece como negra e como uma cabeça cortada. Eu gosto sempre de lembrar essas duas características de Maria que grita, porque Maria é uma imagem muito, muito silenciosa, mas que fala muito, muito eloquente. Sabe, Cris, uma das formas mais de maior atrocidade que acontecia nos senhores do engenho era quando eles engravidavam as meninas, né, escravas, e aí, para que não fosse descoberto o seu erro e não pudesse, de repente, macular a família do senhor, o que eles faziam? Eles pegavam essas meninas, né, que eles estupraram, né, que eles violentaram, e acabavam com elas. E a maneira mais fácil de acabar com elas era cortar a cabeça e jogar no rio. Nossa. E Maria aparece justamente como um grito, dizendo: eu sou aquelas meninas que foram mortas, violentadas, mortas e jogadas no rio. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Eu imagino, quando Maria aparece com a cabeça cortada, aqueles senhores de engenho pensando: será que eu não fiz isso com uma das meninas? E Maria aparece negra dizendo: nós não podemos continuar com isso. Nós não podemos continuar com isso. Né? Nós não podemos ainda, levou muito tempo depois da aparição, mas nós não podemos. E nós temos uma ligação muito interessante da mãe Aparecida com aquela que assina a Lei Áurea. Isabel tinha um contato, uma devoção com Nossa Senhora Aparecida muito grande, muito grande. Mas Maria, a mãe Aparecida, continua sendo esse grito, esse brado contra a injustiça, contra a dor, contra o sofrimento, contra o preconceito, e é, sim, a mãe negra de Jesus aqui no Brasil. Bom, depois de Nossa Senhora Aparecida, a gente vai ter lá uma santa que esse ano vai ser uma romaria na igreja dela, Santa Edviges, 16 de outubro, a Santa dos Endividados. Né? Santa Edviges... É ou não é, padre? Essa é a santa dos brasileiros. Mas Santa Edviges, e é uma história muito... Edviges era nobre, ela era da nobreza. E ela fazia algo muito interessante,
que Santa Edviges, ela saldava as dívidas das pessoas para que as pessoas pudessem voltar para a sua casa, para a sua família. Só lembrando, a gente está num tempo em que, quando as pessoas não pagavam as dívidas, elas eram colocadas como escravas ou então elas eram presas até saldar a dívida, né? E Santa Edviges sabia que muitas vezes as pessoas que estavam devendo eram presas, e aí, quando um pai de família era preso, a família toda passava fome. Mulher não podia trabalhar, então o que tinha que fazer? A família toda tinha que esmolar. Ou seja, Edviges é aquela que pega o dinheiro, né, da realeza e vai saldando as dívidas das pessoas para que essas pessoas possam voltar para a sua casa, né? É um sinal de justiça, de amor muito grande que a gente vê em Edviges. A gente tem aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, um santuário muito bonito que fica ali na rua na Estrada das Lágrimas. Na Estrada das Lágrimas, na Estrada das Lágrimas ali, né? Tem muito a ver, dívida com lágrimas, tem muita dívida também. Tem muito a ver com isso. Mas está ali na Estrada das Lágrimas, um santuário bonito dedicado a Santa Edviges. Mas outra coisa, eu olho para Santa Edviges, quero imitar essa mulher. Eu quero fazer alguma coisa por aqueles que estão endividados, né? Que estão endividados, né? E é interessante isso. Não é uma questão só de magia. Eu vou lá e ela vai pagar minha dívida. Não é isso, né? Mas eu ser levado a fazer alguma coisa pelo meu irmão que está endividado também. Que daí vem aquela frase, né, padre, que de vez em quando eu escuto o que o senhor fala na missa. A missa começa quando você sai da igreja. Quando sai da igreja. A missa começa ali mesmo. Você tem essa atitude concreta da sua fé, né? Que uma delas é a caridade. Dentro da igreja a gente celebra, né? A gente celebra a presença de Deus, celebra a liturgia na liturgia. Mas quando eu saio da igreja, eu vivo, né? Eu vivo, né? Dentro da igreja eu celebro, fora da igreja eu vivo a missa, né? E daí vem outro santo, que também muito lembrado, porque quem ele protege fez e está fazendo muito por todos nós, são os médicos, que é 18 de outubro, São Lucas. Lucas, né? Lucas é um homem interessante, Lucas. Lucas é grego, né? Tem uma relação com Nossa Senhora muito grande. Dizem os estudiosos que muito do que Lucas escreveu no Evangelho, ele escreveu ouvindo de Maria, né? Isso é interessante, ouvindo de Maria, tanto é que o Evangelho da infância, o Evangelho mais do nascimento, é mais detalhado em Lucas. E Lucas, né, a gente sabe que é médico porque Paulo fala que meu amigo médico, ele fala que ele é médico, né? E ele é grego, médico e um homem que pesquisa. O Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, que foram nos dois livros que foram escritos por Lucas, você percebe uma maneira acurada de escrever, de pesquisar, de entender. E Lucas é impressionante porque Lucas é também o evangelista da misericórdia. As parábolas da misericórdia estão em Lucas, filho pródigo, né? Moeda perdida, a ovelha perdida. As parábolas da misericórdia estão ali. Então, Lucas tinha um feeling, né? Uma sensibilidade para a misericórdia muito grande. E coisa que todo médico deve ter, né? Precisa ter, né? E Lucas é, assim, não só o protetor dos médicos, né? Mas inspira os médicos também a ser como Lucas. Olha, como sugestão, eu dou o livro de Taylor Caldwell, Médico de Homens e de Almas, que é um romance, né? Um romance sobre a vida de Lucas. Né? Muita coisa é ficção, mas muita coisa é verdade. Tem também um filme, Padre Juarez, que eu vi outro dia no Netflix, que chama Paulo o Apóstolo. E é o encontro de Lucas com Paulo. Até quando eu assisti esse filme, né, claro, a gente sabe um pouco da história, mas quando você vê as imagens, assim, meu Deus, como os primeiros cristãos sofreram, né? Nossa. É verdade. Impressionante. O Quinério, de fato, tacou fogo em Roma, né? Então, aparece aqueles postes com cristãos sendo teado fogo. E Lucas tem uma participação enorme nesse filme, porque é o diálogo dele
com Paulo. Ele tem permissão para ir até a prisão, e ele vai, e Paulo vai contando para ele. Também, claro, deve ter ficção nessa história, mas é muito interessante o filme. Impressionante. O filme inspira também, né? É muito bom. E é interessante que a gente vê, você diz, o início, foram 300 anos de perseguição dos imperadores em relação aos cristãos. Nero foi um dos piores, claro, Diocleciano foi outro, mas Nero foi o grande propagador de fake news, né? Ele põe fogo em Roma e espalha que foram os cristãos, né? Ele sempre mente, usa da mentira, né? Para que possa desqualificar os cristãos, né? Isso é impressionante. E é interessante voltar às origens do cristianismo e perceber como havia essa perseguição e como havia a força da fé que mantinha esse povo impressionante. Bom, depois a gente tem, então, o santo, que foi canonizado aqui, né, na cidade de São Paulo, que foi o Frei Galvão, do qual nós participamos ativamente, não é, Padre Juarez? Frei Galvão, dessa canonização. Quem canonizou o Frei Galvão foi a Cris Angelini e o Papa e o Bento XVI. A Cris Angelini organizou, e muito, muito bem organizado, toda a cobertura, né, da vinda do Papa, e realmente eu acho que nós devemos muito a você, viu? A igreja deve muito a você. Ninguém deve nada a mim. Eu trabalhava na TV Globo, a TV Globo criou uma equipe e a gente fazia a cobertura da vinda do Papa Bento. E aí nós trabalhamos. Aí, como eu digo, Padre Juarez, quem sabe fazer o sinal da cruz já é alguma coisa, né? E aí eu dou testemunho agora que o carinho, o sentimento, a sensibilidade sua para as coisas fez toda a diferença naquela cobertura, em tudo que aconteceu. Isso não pode deixar passar, não pode deixar passar. Tá? Mas eu acho importante, Frei Galvão é um santo muito nosso, muito querido e pouco conhecido, hein? Pouco conhecido. Há uma injustiça entre nós aqui, principalmente nós brasileiros e principalmente aqui em São Paulo. Pouco conhecido. É um homem também dedicado aos pobres e sofredores. Aos pobres e sofredores. Uma das características mais bonitas de Frei Galvão era cuidar dos pobres e cuidar das pessoas que estavam sofrendo, né? Então, isso é importante a gente resgatar. Um franciscano que viveu a sua vida como um verdadeiro franciscano mesmo, dedicado aos pobres, foi perseguido, né, foi perseguido como quase todos os santos são, mas nunca esmoreceu e viveu de uma forma muito santa a sua vida. Precisamos conhecer mais Frei São Galvão, não é isso? Não, Antônio de Santana Galvão. Antônio de Santana Agora, Galvão. o Frei Galvão era tão dedicado que ele, como não podia socorrer todas as pessoas, ele criou a pílula do Frei Galvão. O senhor podia falar um pouquinho sobre ela, né? Então, a pílula, vamos entender que a pílula não é nada de mágica. É isso mesmo. É uma atitude de fé e de oração. Que a Cris lembrou é muito interessante. A vontade, o zelo de Frei Galvão de poder socorrer a todas as pessoas, mas a impossibilidade de fazer tudo isso, um freizinho só, com essas distâncias enormes, sem carro, sem avião, sem nada disso, e todo mundo pedindo, o que ele falou? O seguinte: eu não consigo, mas Deus consegue. O que ele faz? Ele escreve, então, nos papeizinhos, uma fórmula de bênção, conhecida, uma bênção, e diga: faça com fé, né? Engula essa pílula com fé, mas não é a mágica que está ali impregnada naquele papelzinho, é a atitude de fé de quem confia em Deus que faz o milagre acontecer. E é isso mesmo, Frei Galvão queria estar fazendo por todos, e fez, e Deus usou da sua intercessão, da sua bondade de querer levar esse alívio para as pessoas, usa justamente este papelzinho, até hoje, esse papelzinho, para que a graça de Deus aconteça. Eu, inclusive, faço aqui um convite às pessoas, assim que a pandemia diminuir, mas já dá para ir, né? Fazer uma visita ao Mosteiro da Luz, aqui na região central de São Paulo. Além de ser um passeio
belíssimo, porque o mosteiro é super bem conservado, né? Tem ali o museu do Frei Galvão, que é onde ele nasceu, como ele construiu, tem coisas belíssimas para ver ali da arte sacra, tem Isso, também tem os um museu. presépios, né, que são bonitos, Isso. e a igreja de São Galvão, onde está o corpo, O né, corpo São dele. Galvão. Ali tem ali tem um museu de arte sacra, né, que é lindo, tem a curadoria da PUC, e é impressionante, muito, muito, muito bonito mesmo, muito bonito. Né? E daí vamos chegar, então, a São Judas Tadeu, que São também Judas. é uma lista com São Judas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, padre, também, sobre esse nome, Judas, né? Porque imagino quanto Judas Tadeu sofreu por conta de Judas Iscariote. Eu vou contar uma história muito interessante, lá quando eu trabalhei em São Judas, né? Primeiro, eu quero dizer, São Judas é o meu santo de devoção. Eu digo sempre, se tem um santo no céu, que seja seu amigo. São Judas é meu santo no céu, meu amigo no céu. Antes de trabalhar em São Judas, as pessoas às vezes pensam que eu gosto de São Judas por causa de vir trabalhando, não, mas antes, eu era muito pequenininho, lá na roça, na fazenda, onde eu fui criado, tinha uma igrejinha que tinha missa cada mês, era uma igreja dedicada a São Judas Tadeu. Então, eu cresci diante de São Judas Tadeu. Mas aconteceu uma coisa interessante, você fala do nome, porque fez muita confusão. As pessoas acham que Judas Tadeu é o Judas que traiu, o Judas Iscariotes, aquela confusão. E eu lembro que uma vez eu estava em São Judas, era padre lá, e aí o senhor chegou e falou, padre, sabe por que eu gosto de São Judas? Sabe por que eu gosto? Porque, olha, Jesus é muito bom. Esse São Judas aí, traiu a ele e ele ainda fez ele ficar esse santo tão bom, né? Aí eu falei, não, mas é outro santo, né? Na verdade, o nome Judas é um nome muito comum entre os judeus na época. Esse nome é muito comum mesmo. Tanto é que Judas vem de um dos filhos de Jacó, que é Judá, né? Judá. A parte sul da Terra Santa é o país de Judá, né? Então, o nome Judas é era muito usado, né? Deixa de ser usado mais por causa do Judas Iscariotes, né? Mas Judas, ele tem um sobrenome bonito, não é sobrenome, um apelido bonito, Tadeu, né? O nome, esse apelido Tadeu quer dizer amorável, aquele que é digno de ser amado, cheio de amor. Então é bonito isso. Judas Tadeu é o Judas que é cheio de amor, né? Diferente do Judas, o outro Judas que era cheio de ganância, de ódio, né? Esse Judas Tadeu é cheio de amor. E esse Judas Tadeu, ele tem um parentesco com Jesus, talvez fosse primo de Jesus, porque ele tivesse esse parentesco, ele fosse sobrinho de Nossa Senhora, ele tinha esse parentesco. Mas Judas Tadeu é um santo, um apóstolo impressionante, e o que me impressiona em Judas Tadeu é a interpelação que ele faz a Jesus, quando Jesus está trazendo o evangelho, está em determinado momento, ele fala, está tudo muito bem, o evangelho é maravilhoso, o que você diz é muito importante, tá, mas peraí, isso vai ficar só para nós 12 aqui, ou é para a gente levar para todo mundo? Ali, ele mostra o seu espírito missionário, porque Judas é um apóstolo e missionário, né? Então, ele já mostrava o seu amor imenso a Jesus, mas a necessidade de tudo isso ser levado para fora. Tanto é que depois da ressurreição de Jesus, Judas vai para a Síria, vai para a Armênia, ele evangeliza a Armênia, vai para a Pérsia, ele morre na Pérsia, né, mas ele é o grande evangelizador da Armênia. Mas ele é um homem inquieto para evangelizar. Então, ele quer levar. E Judas Tadeu, a gente tem aqui o costume de dizer, ele é o santo das causas desesperadas, né? Mas eu aprendi com o padre, lá em São Judas, padre Augusto César Pereira, ele falou, não, Judas Tadeu não é santo dos desesperados, é santo dos que têm esperança, porque cristão não pode ser desesperado, cristão tem que ser cheio de esperança. Então,
Judas Tadeu ajuda aqueles que têm esperança e não os desesperados, né? Então, é muito bonito, porque a devoção de São Judas Tadeu é uma devoção das grandes cidades, impressionante isso, né? Isso. Nós temos três grandes santuários nas 3 grandes cidades brasileiras. Um santuário aqui em São Paulo, um santuário no Jabaquara, um santuário no Rio de Janeiro, um santuário muito bonito, e um santuário em Belo Horizonte também. Todos esses 3 santuários são santuários, assim, muito frequentados e lindíssimos, e mantém a fé e a devoção a São Judas sempre viva. E por que São Judas é considerado o santo, então, da esperança? O santo da esperança. Tudo com ele é possível. Por quê, padre? Por que São Judas Tadeu, então, é considerado o santo dos desesperados, daqueles que não têm mais esperança, daqueles que precisam? Justamente por causa dessa proximidade com Jesus. Eles são primos, eles são perto. Então, a gente tem muito costume, Cris, de falar assim, dá para pedir aí, quando a gente tem, você tem um primo deputado, né? Eu falo assim, dá para você me arrumar um emprego aí? Você fala com o seu primo aí, deputado, você é filho do prefeito? Dá para fazer. Então, essa proximidade de Jesus com o Judas Tadeu deu às pessoas a noção de que, por ele ser mais próximo, ele poderia alcançar com maior rapidez, com maior influência. Ele tinha mais influência com Jesus. Sim. Todos os santos são santos que intercedem, todos os santos podem nos ajudar, mas São Judas Tadeu é esse santo que vai nos ajudar. E eu gosto de lembrar, é santo da esperança. Não vamos dizer mais que ele é santo dos desesperados, ele é santo dos que têm esperança. Ai, Padre Juarez, que delícia, né? Como eu digo, ficaria te ouvindo aqui horas. Que maravilha. Obrigado mais uma vez. Padre Juarez, olha, eu que te agradeço muito, muito mesmo, agradeço, e eu quero fazer aqui quero aqui manifestar aqui para te dizer o seguinte, eu, às vezes, participo da sua missa, ouço tudo, e eu quero te agradecer o carinho com que você, quando reza pelos mortos. Porque, na verdade, você, claro, nós estamos pedindo luz para as pessoas que foram, mas você, quando fala, dá um conforto para as pessoas, dá um conforto para a família, que, nossa, padre, olha, lhe agradeço muito. Eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, esse momento é importantíssimo, a maneira com que a gente fala com as pessoas, com as famílias enlutadas. Então, em nome de toda a nossa sociedade, eu te agradeço imensamente, porque o senhor, com essa alegria, com a sua esperança, mas, ao mesmo tempo, com fé e com muita sensibilidade, nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu também agradeço a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify. E se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal Angeline e colabore sempre para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Padre Juarez, muito, muito obrigada. Obrigado a você, muito obrigado mesmo. É sempre uma alegria estar com você, viu? Obrigado. Obrigada.